Olá, pessoal. Olá a todos. Sejam bem-vindos. Esperando aqui o pessoal começar a entrar. Estamos começando aqui mais uma live do Síndico Net. Uma live um pouco diferente dessa vez, tá? Tô vendo aqui que a Nina entrou. O Felipe Lima entrou, que é um nosso convidado que vai participar aqui do nosso papo também. Domichelica, legal você estar aqui, Domichelica. Sua irmã vai estar aqui presente também. E temos muita coisa legal para falar e eu vou explicar um pouco como que vai ser a dinâmica dessa live de hoje, tá? O tema é o seguinte: erros comuns que custam caro na gestão condominial, tá? Então, por que a gente trouxe esse tema? A gente vem percebendo no Síndico Net que todas as matérias que a gente publica, todos os conteúdos que a gente tem, que vocês consomem, que vocês leem, explicam muito a parte técnica, a parte jurídica, administrativa, mas a gente vem sentindo falta também, apesar de ter todo um conteúdo vasto e profundo, né, a gente vem sentindo falta de escutar mais vocês, gestores, síndicos que são referências aí pra gente em diferentes áreas, inclusive, de forma que eles possam compartilhar erros que eles já cometeram e como que eles aprenderam com esses erros nas gestões dos condomínios que eles administram ou que eles atuam, tá? Então, é uma live mais aberta, a gente nem tem um roteiro aqui muito definido, eu passei essa tarefa, esse desafio para esses convidados, que eu vou falar quem são, e eles ficaram ali incumbidos de pensar em 2 erros, cada um vai ter 2 erros ali para contar, e a gente então vai se aprofundar nesses erros, entender o que houve e como que a gente pode aprender com esses, né, para evitar esses erros e como eles aprenderam com isso. Então, eu vou aqui chamar a Taula Armentano, que é síndica profissional, muitos de vocês já conhecem, é advogada também, professora do Síndico Net Experts e palestrante. Que mais? O Felipe Lima, que é um engenheiro com mestrado em manutenção predial, para mim é um dos caras que mais entendem de manutenção predial no Brasil, é palestrante também, youtuber, professor do Síndico Net Experts também, a gente tem 2 cursos com o Felipe muito legais, voltados aí para a área de gestão da manutenção, e temos uma estreia aqui também na nossa live no Síndico Net, que é o grande Bruno Tabet, que é um craque em assembleias de instalação, é um craque em comunicação, e eu vou contar um pouco aqui sobre o currículo dele, o breve currículo. O Bruno é comunicador, é especialista em conduzir assembleias condominiais e no relacionamento com incorporadoras há mais de 12 anos, é palestrante, professor, mediador de conflitos, mestre de cerimônias, consultor e conselheiro de ONGs e é formado em hotelaria com MBA em marketing digital pela FGV. Enfim, só temos craques aqui, cada um na sua área. O Felipe Lima, muito olhando para a área de manutenção. O Bruno Tabet, falando muito dessa parte de comunicação, assembleias e implantação de condomínios. E a Taula, como vocês sabem, também já é uma craque aí em gestão de grandes condomínios e agora também em condomínios, está com uma carteira variada aí de condomínios e tem muito aí para ensinar para a gente, tá bom? Vou chamar aqui, vou adicionar os 3 aqui na nossa live e lembrando que o patrocínio dessa vez, dessa live, quem está participando, quem vai patrocinar é o Síndico Net Experts. Assim, toda assembleia, toda live a gente tem um patrocinador. Dessa vez vai ser os próprios Síndico Net Experts, que é a nossa plataforma de cursos online. Olha, o Bruno já entrou. Tudo bem, Bruno? E aí, gente? Fala, Júlio. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo tranquilo. Tô vendo um monte de gente querida aqui também presente. Boa. Sempre tem, né? Estou aqui adicionando a Taula e o Felipe. Só um minutinho. Felipe já entrou também. Já tô Fala, aqui. Felipe. Como é que está, Júlio? Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Boa E tarde. aí? Jóia. Vamos ver, a Taula deve estar entrando. Aí, a Taula. Tudo bem, Taula? Tudo Mais bem, uma, hein, Taula? gente? Mais uma. Me ouvem bem? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo bem também? Perfeito.
Bom, fiz uma introdução, expliquei aqui como vai ser o nosso papo, a nossa dinâmica hoje, tá? E eu estava apresentando também o Síndico Net Experts, que a gente está com uma promoção para Black Friday, que acaba virando uma espécie de Black November, né? Então, a gente tem aí um mês de promoções em todos os cursos do Síndico Net, para vocês entenderem, tá? 35% de desconto em todos os cursos, sendo que se você se matricular no segundo curso, você ganha mais 15% de desconto. E nesse segundo curso também, você passa a ter direito a fazer o curso, que é um clássico aqui do Síndico Net Experts, que é o curso de habilidades extraordinárias, gravado e foi produzido ali pelo Márcio Raskorski. E é um curso que o pessoal gosta muito também. Tem muita coisa bacana aí nesse curso, que é focado só em habilidades extraordinárias, tá? Então, repetindo, 35% em todos os cursos do Síndico Net, no primeiro curso, 15% no segundo curso, sendo que você leva também o curso do Márcio Raskorski de habilidades extraordinárias. Ok? Bom, vamos começar aqui o nosso papo. Eu já apresentei aqui a Taula, o Bruno, o Felipe, e eu queria, logicamente, começar com você, Taula, que tem uns casos... Você tem um cardápio enorme, né, para falar, acho que, lógico, muito mais de acertos do que erro, mas você tem tanta vivência em condomínios que... Por isso que eu pedi com carinho assim, para você pensar ali, selecionar 2 erros que fazem... que te ensinaram muito, que você teve ali um aprendizado. Você até comentou né, sobre essa questão de você fazer uma assembleia antecipada, que é um acerto, mas depois teve uma certa complicação. E aí depois a gente vai na sequência para o Bruno e depois para o Felipe. E aí a gente volta com você para o seu segundo erro e a gente faz essa roda aí de erros que custam caro na gestão condominial. Tá bom? Perfeito. Com você, Taula, então, o seu erro ali que custou caro ali para você e como que você resolveu ele? Bom, primeiro, Júlio, super obrigada pelo convite. Eu amo estar aqui com vocês do Síndico Net sempre. É um privilégio. Eu realmente sempre falo, né? Contem comigo, porque é tão... A gente sempre aprende, eu sempre assisto as lives que você faz com o pessoal do nosso mercado e eu acho muito rico poder passar essa vivência, né? E falar de erros, então, que o povo deve achar que a gente só acerta, né? Mas não, a gente também erra. E por que não compartilhar com vocês para mostrar, né, que tem saída. Então, o meu erro, Júlio, foi assim. Uma baita assembleia, condomínio 1.200 unidades. Eu tenho o hábito... Ih, ficou mudo. Prévia da assembleia. Voltou. Voltou? Voltou. Fazer uma prévia da assembleia. Então, o que eu faço? Eu, principalmente as orçamentárias, a de investimento, eu chamo antes, eu faço quando tem muitas torres, eu faço por grupos de torres e eu apresento antes. Tudo que eu vou falar na assembleia, tiro as dúvidas, porque isso já ajuda na hora lá da aprovação. O que aconteceu? Os meus condôminos muito aplicados foram nas minhas prévias, prestaram atenção. Chegou no momento do dia, valendo votação, eu não tomei o cuidado de ver a apresentação que a gente estava levando na parte de previsão orçamentária. E, normalmente, eu divido muito bem a assembleia com os meus players. Então, eu levo o engenheiro fala, eu levo o jurídico fala, a administradora fala. E a gente teve uma tentativa de invasão nesse condomínio. Quando nós tivemos isso, a gente contratou um reforço de segurança até que a nossa perimetral toda, que a gente fez um baita investimento, ficasse pronta. O erro foi? A administradora pegou esses últimos meses que estavam com esse custo a mais, né, extraordinário, e acabou colocando na nossa média. Minha proposta de equalização orçamentária perto da administradora não batia. E aí os meus condôminos que foram na assembleia, na minha assembleia prévia, levantaram a mão. Taula, tem alguma coisa errada? Se apresentou para a gente outro valor. Eu só bati o olho assim, Júlio.
me deu um gelo. Eu quase morri, assim, meu coração deu uma paradinha, porque responsabilidade total minha, né? Não tem nem a quem responsabilizar. Eu falei, pessoal, calma, deixa eu só respirar aqui, ver o que aconteceu e já vou ajustar. Resultado foi que, sim, erramos, ficou ali claro o nosso erro. Pedimos desculpa, porque realmente tinha acontecido, expliquei, porque percebi logo que era isso, né? Era essa diferença do que a gente tinha contratado a mais, e ajustamos. Eu estava com a minha apresentação que eu havia feito, ajustamos e aprovamos certo. Mas por muito pouco, muito pouquinho, se eu não tivesse feito a prévia, podia ter passado esse grande equívoco. E aí eu aprendi, Júlio, nada aparece no telão sem passar pelo meu check antes, porque imagina, fica ruim para todo mundo, né? No final deu certo, mas deu certo graças à atenção também dos meus condôminos que foram na assembleia prévia. Sim, sim. E acho que muito da sua habilidade também, né? Para saber lidar com... Ser síndico é muito disso também, né? Ter que se virar ali, muitas vezes, em momentos, né? Que você tem que improvisar mesmo e lidar com adversidades, com situações inesperadas. Bruno, você ia falar alguma coisa saber também. admitir erro, né, Júlio? A E gente saber, precisa... exato, humildade, né? Eu ia falar duas coisas. Uma delas é essa. Acho que hoje em dia as pessoas aceitam um pouco mais a vulnerabilidade, né? Então, assumir o erro, fala, gente, a gente cometeu um erro. Né? Ontem eu fiz uma live para uma incorporadora que era isso, um erro foi feito e eu fui lá de peito aberto falar que foi um erro. Acho que isso ajuda muito. E acho que é uma coisa que eu percebo muito, Taolá, é que quando a gente está muito confiante, e eu vejo isso muito nas incorporadoras, não, você entrega tranquila, tá no prazo, os clientes estão felizes. Quanto mais tranquilo a gente vai, é pior, eu acho. Então, acho que você talvez estivesse tranquila, porque já teve uma aprovação prévia, todo mundo adorou. Aí você chega no dia, você está relaxado, você não dá aquela última conferida que eu tenho certeza que você costuma dar. É, isso aí. Mas aprendi, viu? Agora nunca mais. Eu brinco, até com o pessoal do nosso time aqui da empresa, não brinco, eu falo sério. Tem que passar a apresentação antes para a gente dar uma olhada como equipe, porque o palco do síndico, gente, da administradora e da galera que trabalha com condomínio é uma assembleia bem feita. Então a gente tem que se dedicar. A prévia é importante, eu acho essencial em condomínios muito grandes, tem que ter prévia, porque é muito assunto, muita gente para tirar dúvida, então ela democratiza as decisões, mas nunca mais apresentação sem passar por nós antes. Nada como um erro para aprender, né? Sentir na pele, né? Então, me falam uma coisa, assim, você hoje em dia tem muita prática, né? O Bruno também, enfim, vocês, né? Em assembleia. Mas, assim, hoje em dia, né? Até hoje, eu imagino que no começo vocês devem treinar muito antes da assembleia, praticar, até simular ela, tal. Hoje em dia você tem um ritual também antes da assembleia? Como que você se prepara para a assembleia? Eu tenho, Júlio, eu falo isso, assembleia, palestra, eu sinto frio na barriga, eu sinto a responsabilidade muito forte daquilo que eu estou fazendo. Eu sei que quando a gente está ali na frente falando, como o Bruno falou, as pessoas, elas acreditam em nós. Se a gente está ali num papel de comando, a gente tem a credibilidade das pessoas. Então, eu treino sim, as minhas prévias das assembleias já é um treinamento, já é perceber o que eu preciso mudar, já é eu perceber o que talvez o que eu estou falando não está sendo bem entendido. Então, já é um bom treinamento essa assembleia prévia, mas antes de pisar ali, aquela meia horinha que a gente fica esperando a segunda chamada, eu respiro, eu peço, sabe, eu oro, eu peço, olha, que saia tudo certo, que seja melhor para o condomínio, mas eu vou com os números, com as questões que estão latentes na ponta da língua. E outra coisa, Júlio, eu faço reunião com o time. Então, eu falo com a administradora antes, eu falo com o jurídico antes, nós vamos todos bem orquestrados, alinhados. Porque no final, está todo mundo prestando contas. Cada uma na sua responsabilidade tem ali os condôminos, que são os nossos contratantes, para nos ouvir. Então, eu treino sim, viu, Júlio? E treino bastante. Exato. É o que você falou, é o palco de vocês, né? Ninguém sobe no palco, sabe, não dando o devido valor para esse palco. Você tem que valorizar, inclusive, esse espaço que você está.
Né, Bruno? É uma Você que é muito responsabilidade grande. muito grande, né, também, né, Julio? Você tá ali na frente representando um condomínio, uma empresa. É muita responsabilidade, né? Parece que é É. fácil, mas tem um peso. Você E tem o algum Bruno, ritual também, Bruno? Peraí, Eu, fala, Taula, diga. fala, Paulo. não, eu só ia falar aqui, a gente até comentou isso, né? Vamos levantar a mãozinha e eu não estou obedecendo, gente, me desculpa. Imagina. Ó, o Bruno falou uma coisa que eu acredito muito e que norteia as minhas relações. O princípio de você começar a não fazer um bom trabalho é a arrogância. Então, eu acho que essa humildade de saber que a gente está sempre aprendendo e por isso treinar é o segredo para continuar fazendo dar certo. Sim. Eu Uhum. acho que não perder, né? Não perder esse cuidado. Vamos lá, eu sempre brinco mais que foi o cara que criou, né? O fazedor de assembleia. Hoje eu faço N coisa, mas eu sou um fazedor de assembleia. Aí todo mundo fala, Bruno, você faz com o pé nas costas, né? Só chegar e fazer. Não, eu não consigo, assim, eu não vou dizer que nunca aconteceu, tá? Mas eu não consigo chegar numa assembleia de implantação sem ter lido a convenção, sem ter, às vezes, até o memorial descritivo da unidade, porque o cliente pode perguntar uma coisa técnica. Geralmente, eu tenho TDAH, eu me distraio muito. Geralmente, eu limpo o meu computador, literalmente, eu zero ele para começar de novo, melhorar a conexão, dou uma limpada na mesa. Quando dá, eu saio meia horinha para passear com meus cachorros, porque às vezes eu vou ficar 3 horas ali, entre a reunião prévia, a primeira chamada, e eu tenho que estar muito concentrado. Então, eu venho de um dia inteiro, né? Hoje, vou estar na Assembleia às 6 horas da tarde, comecei meu dia às 6 da manhã. Então, o ritual é um pouco para limpar a mente e entrar no foco daquilo que a gente tem para conversar, porque senão a gente se dispersa e a gente deixa alguma coisa importante para trás, né? Então, tenho sim meus rituais e eu acho que eles são fundamentais. Exatamente. Boa, legal. Ó, vamos passar para o próximo erro. Eu queria até pular aqui para o Felipe, tá, Bruno? Para o Boa. Felipe participar também. O Felipe também tem tanta coisa legal para contar e eu imagino que alguns erros aí também. O Maicon que está aqui com a gente, né? O Maicon Guedes falando que, olha, difícil crer, mas até esses ninjas erram. Feliz por 99% do tempo poder aprender com eles. Parabéns pela live. Boa, Maicon. Valeu. Felipe, é com você aí. Me conta, você até deu um nome aí pro seu erro, né? Como é que é? Prédio Árvore de Natal? Explica pra gente aí. O Felipe tá... Eu acho que Eu acho tá que ele, congelado aqui. Acho que ele não tá... parece que ele está como participante, ele escreveu, caí, mas voltei aqui. Ele falou, até eu vi um comentário dele aqui falando que tinha voltado, mas realmente, tá? Felipe, tenta sair. Ele falou, caí, mas tenta sair e voltar, tá? Que eu te adiciono aqui de novo. Pera aí, te aceitar. Vamos ver se vai. Enquanto isso, Bruno, vamos então pro seu erro, né? Que é um caso interessante aí. Não julgue pela capa, né? O nome do seu erro é Não Julgue pela Capa. Eu vou até Voltei? pular. Voltou, agora sim. Eu tava Quer te achando contar aí, quieto, Filipão? Felipe. Pô, eu tava achando o Felipe quieto, parado ali. Você tava congelado aqui na nossa live. Então, eu caí, voltei, mas estou aqui. Eu assisti, eu não sei o que aconteceu. Talvez seja, eu tenha que atualizar o Instagram também. Mas eu tava assistindo, participei até agora, mas Tá. não apareceu aqui pra mim. Vamos então seguir com o Felipe aqui, tá, Bruno? Bora. Conta aí o que é o prédio Árvore de Natal, que é o seu erro, Felipe. Quando os síndicos me chamam, é porque o erro já aconteceu. Eu sempre chego depois. Dificilmente o síndico que me chama para eu poder precaver e fazer a preventiva e não deixar com que algo aconteça. Então, esse caso aqui ele é inusitado porque ele repete 2 vezes com a mesma síndica. Ela tinha um problema de oscilação de energia. Quando você chegava no prédio, vou falar prédio X e prédio Y, tá? Quando chegava no prédio Y, por volta das 4, 5 da tarde, a energia ficava piscando. E aí voltava. Você parava de frente pro prédio assim e olhava, a energia de todo mundo, de todos os apartamentos, ficava oscilando. E aí ela me contratou, eu fui lá para poder fazer o relatório e dizer o que estava acontecendo. Fato era, desse prédio, que o barramento, para quem não conhece, barramento é quem faz a distribuição elétrica de alguns prédios. Tem prédio que é cabo, tem prédio que é barramento. Esse barramento ele precisa passar por uma preventiva anual, que é fazer tão somente o reaperto. Isso tem que fazer uma vez por ano. O prédio era novo. O prédio tinha 2 aninhos. Ela tinha acabado de receber da construtora e ela não fez a manutenção preventiva. Mas eu constatei e comprovei que o barramento estava solto porque a construtora entregou assim. Então, na conclusão do meu relatório foi: construtora, volte e refaça todo o trabalho. Então,
o condomínio não gastou absolutamente nada com a conclusão daquele caso. E ela ficou muito feliz, falou, poxa vida, maravilha, eu tenho o prédio Y que está com esse mesmo problema, vamos lá. E aí eu fui no prédio Y e realmente acontecia a mesma coisa. Em horário de pico, quando as pessoas chegam em casa, a energia ficava oscilando. E aí eu comecei todo o meu trabalho investigativo, só que a conclusão de lá era totalmente diferente. Pra tristeza dela, né? Ela pensou que ia ser a mesma coisa, mas não era. Lá, esse prédio estava com excesso de carga. Então, as unidades privativas, quando começaram a fazer obra, já tinham concluído grande parte das obras, e o cara colocou aquecimento de piso, aquecimento de vaso sanitário, 50 mil máquinas de ar-condicionado, air fryer, tudo o que não podia. Então, a carga elétrica de todas as unidades estava ultrapassando o que o prédio tinha de comportar lá. Então, a energia, em horário de pico, quando não chegar em casa, ficava oscilando. A conclusão desse caso foi: síndica, você tem um problema interno. Faltou gestão, faltou a NBR 16280, alguém para poder acompanhar e supervisionar. E aí, então a gente mandou comunicado para as unidades para eles poderem voltar com a carga que é de cada unidade, porém ela está com esse problema até hoje. Por quê? Teve a autorização. Então o condomínio recebeu toda aquela documentação, que não é tão somente a RT, existe a lenda urbana, Júlio. O pessoal fala assim, para poder aprovar uma obra tem que entregar a RT. Sim, a RT é um dos documentos que compõem tudo que o condomínio precisa receber. Então tem que entregar plano de reforma, projeto, memorial descritivo, a ART, informativo de obra, e a RT é um dos anexos. E o condomínio lá estava aprovando só com a RT. Então, não sei em que pé que está. Agora entrou advogado na jogada e eles estão discutindo. O meu aprendizado que eu gostaria de compartilhar com todo mundo é, óbvio, tenha um engenheiro para poder te assessorar caso você não tenha conhecimento técnico. E mesmo que tenha conhecimento técnico, contrata um engenheiro. É a mesma coisa do advogado. Que o síndico seja advogado, mas ele precisa contratar um advogado para poder assessorar ele. Se você é engenheiro, contrata um engenheiro que vai ser dedicado para aquilo ali e ele vai verificar a NBR 16280 e diversos outros itens que em uma live curta dessa não dá para falar, mas o que fica aqui para todo mundo é: entendam que engenharia é para engenheiro e você não pode tão somente sair deixando fazer obra interna e muito menos deixar de fazer preventiva no seu barramento. Tá aí, ou seja, saiu caro então a brincadeira, Muito. imagino, né? Tá saindo, né, inclusive. E acho que também um ponto aí, acho que é um ponto de atenção, não vou te falar que é um erro, assim, mas é você muitas vezes também achar que é o mesmo cenário se repete em diferentes condomínios, né? Felipe, então, O sintoma era o mesmo, né? Mas a conclusão não. Exatamente. E acho que tem um ponto, Júlio, para completar aqui, né? Eu até falei isso lá no Conexão Day que você estava, na palestra. A gente tem uma questão ainda muito ruim no mercado, né? Que os clientes não leem o manual do proprietário, né? Então, às vezes, se a sindicatura não orientou bem dos cuidados que tem que tomar, a gente fica muito pensando, não, obrigação do cliente, está no manual do proprietário. Ele tem que conhecer a NBR, ele tem que saber dos cuidados. Mas não tem jeito, a gente acaba sendo, as sindicaturas acabam sendo meio babá ali, tem que detalhar, tem que cuidar, né? Porque o cliente tem um memorial que é muito, um manual que é muito um pouco didático, assim, é um calhamaço de texto, a norma, ninguém vai ler, tem jeito, se a pessoa souber que existe uma norma, eu já estou feliz. Então também, às vezes, algumas sindicaturas, talvez seja o caso dela, esperam que o cliente vá fazer um negócio da forma correta, pela responsabilidade que ele deveria ter, mas não adianta, né? Eles têm que orientar, não dá para esperar que a pessoa vá fazer direito, né? Tem que ficar de olho. E tem muito telefone sem fio também, Bruno. Muito. Desculpa ter cortado, mas é o seguinte, o morador, quando ele recebe a chave, ele recebe o manual do proprietário. Quem faz o projeto dele é um arquiteto que já não tem esse documento. Ele nem pega. E aí ele coloca a equipe para poder executar. Quando aprova, tem a aprovação, vem lá as observações do que pode e que não pode. Ele coloca a equipe para trabalhar e não conversa com essa equipe. Então, hoje, eu embargo de 2 a 3 obras por dia. Todo dia eu vistorio as unidades dos condomínios, eu embargo de 2 a 3 obras por dia. E todas elas, 100%, o empreiteiro que está lá, o pedreiro que está lá, fala, puxa, eu não sabia que não podia cortar essa parede que era estrutural. Poxa, eu não sabia que eu só podia colocar 24 mil BTUs aqui de ar-condicionado. Por isso que eu comprei o de 50 mil BTUs. Eu não sabia que era só 24. Então, é muita falha de comunicação morador que passa para o engenheiro já quadrado e o engenheiro não passa nada para o prestador. E aí, no final, é catastrófico. E o Bruno fala muito bem isso na sua palestra, né, Bruno?
E eu acho que é importante, acho que um aprendizado disso tudo é você sair de uma premissa ali, de um prédio novo, de que os moradores, de fato, no final das contas, não leem o manual do proprietário, né, Bruno? Não lembro, é Até muito pelo difícil, porque formato que ele é entregue, né? é chato, cara. A gente não É, lê. A gente sabe, a gente recebe manual de um monte de coisa e não lê, não tem jeito, né, Taulando? A gente, às exato. vezes, exige das pessoas algo que a gente não faz como consumidor. Mas Uhum. aí eu acho que o síndico, para manter a sua saúde mental, pelo menos, e principalmente nos prédios de implantação, vocês vão concordar aí comigo, tem que facilitar a vida. Gente, hoje tem tanta ferramenta que nos ajuda a simplificar o que é complicado. Então, pega Sim. ali o manual que recebeu, faz um compilado, pede para a inteligência artificial fazer o resumo para você. Você, como um bom síndico, leia, né? Tem normalmente um engenheiro que te apoia na sua equipe, passa para ver se está tudo certo e mande comunicados constantes. Está na época de instalar tela, manda um comunicado falando sobre a importância de impermeabilizar os buraquinhos ali da rede. Está instalando a parte de elétrica, ar-condicionado, manda um comunicado. Comunicar de maneira simples é o melhor caminho para evitar a dor de Uhum. cabeça e o WhatsApp aí congestionado de síndico, que a gente sabe, principalmente em implantação, uma loucura. Agora, os prédios antigos, Júlio, eu estou vendo, né, viu o Felipe aqui falar, o síndico tem que se atentar à questão da manutenção preventiva do reaperto dos shafts, né, da parte toda de elétrica, porque aí, senão, você fica na dúvida. É minha responsabilidade ou é responsabilidade do morador alguma pane que aconteceu? Eu vivi um caso aqui faz pouco tempo e tive dor de cabeça. Então, Uhum. tem que cuidar. Olha, aqui a Domichele, que é a Domi, né, ela fala, coloca no Eletromídia, não pode isso, não pode aquilo, tal, 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 né? Ou seja, use, né? Você Todas. falou também, Taola, de inteligência artificial. Na inteligência artificial do SíndicoNet, que é o SíndicoNet Pro, a gente tem o agente lá que chama comunicador, dá para você, então, jogar ali o manual e ele cria um resumo bem compilado e com bullets ali, para ficar mais fácil de entender. E mais do que isso, né? Tem outras ferramentas. Tem uma que chama Napkin, que Napkin, de guardanapo em inglês, que ela transforma texto em imagem. É muito legal. Assim, isso aí está vindo até para incorporar na inteligência artificial do SíndicoNet. Então, assim, é o que você falou, Tola, não faltam ferramentas para ajudar na comunicação do síndico, né? Oi, Júlio, vocês sabem que eu amo um mapa mental, né? Todo mundo sabe, eu sou junto com você aí, a criadora do primeiro mapa mental do síndico, quando Sim, não existia inteligência artificial, a gente fez na mão. Eu faço 2019. 2019, ainda está ali para quem quiser, super atual até Super hoje. atual, é. Super atual. Mas o que eu faço nos meus, tá? Assim, um acerto aí para comentar, para facilitar a vida, Bruno, dos síndicos de implantação e de condomínios. Eu transformo isso em mapa mental. E aí coloco ali o QR Code para a pessoa poder, porque é tudo digital hoje. Mesmo os documentos, o manual que a gente recebe da construtora é digital. Então você coloca o QR Code para ir. Então, eu quero saber sobre ar-condicionado, eu já vou lá, mapa mental rapidinho, vejo o que pode, o que não pode, simples. Mas se eu quiser me aprofundar, se eu tiver mais alguma dúvida, eu vou efetivamente para o manual, só para o índice que trata disso. Sim. Facilitar o caminho é o papel do síndico. Eu acho que é testar também, né, Taula? Você falou do mapa mental. Tem gente que talvez tenha dificuldade de ler um mapa mental, que é algo que parece simples, né? Às vezes tem gente que é mais da imagem, mais do texto, mais do vídeo. Eu acho que cada condomínio é um condomínio e uma coisa básica da comunicação é isso, né? Não é a forma que a gente faz, é a forma que a pessoa recebe. Então, a gente Exato. tem que se adaptar. Às vezes eu tenho um condomínio que tem pessoas de mais idade, ou tenho um condomínio que tem pessoas que são mais digitais. Eu acho que adaptar essa comunicação do manual, de qualquer orientação, a cada condomínio. Porque se você também tiver vou te usar aqui como exemplo, putz, eu gosto de trabalhar mapa mental, vou trabalhar, alguns condomínios vai encaixar perfeito, eu gosto muito, mas pode ser condomínios que não. Então, acho que a adaptação também é uma palavra legal, é A importante. gente faz até vídeo se for preciso. O importante é eles entenderem a mensagem. Chegar, né? Exato. Boa. Bruno, passar a bola agora para você. Conta pra Boa. gente, então, você que, né, cometeu ali o seu erro, né, que você acabou julgando pela capa, né, o nome do seu erro. Conta aí, qual foi Eu esse erro?
Eu vou fugir um pouquinho, trazer um mais leve, eu ia falar um de assembleia. Cara, basicamente eu fui numa reunião de uma incorporadora super moderna, que eu era doido para atender. Aí eu falei, não, vou até com uma roupa mais leve. As incorporadoras são mais caretas, geralmente, né? Você vai todo coxinha. Eu falei, cheguei lá, me recebem num jardim, numa sala de reunião, e quem me atendeu foi um cara todo tatuado, de camiseta, assim, bem moderno. E eu costumo falar, quem me contrata nas incorporadoras são pessoas de área de relacionamento, de marketing, e a gente gosta de falar, né? Gosta de contar história, a gente gosta de contextualizar. Só que eu comecei a reunião ali com esse cara e eu senti, tava eu e ele, eu senti que ele tava assim, ó, blasé, ele não tava se conectando comigo, né? Eu falo muito de rapport, né? Que é gerar conexão ali, espelhar na pessoa. Eu falei, opa, acho que ele não é esse tipo que a gente tem no preconceito ali do marketing, do relacionamento. E aí eu dei uma pausa, parei um pouco meu pitch ali de vendas, era o primeiro contato que eu tinha com ele, e resumo, voltei a palavra para ele e perguntei, quem é que você é? Ah, sou de negócio. Eu falei, pô, que legal, qual é a sua formação? Sou engenheiro. Aí eu falei, eu sou filho de engenheiro, irmão de engenheiro, vivo com engenheiro, sei lá, minha vida toda. Não é assim. O engenheiro é mais objetivo. Estou generalizando, tá? Mas é mais Objetivo, né? objetivo, direto, não tem muito essa firula. Resumo, né? Eu julguei pela capa, né? Olhei ele e falei, não tem cara de engenheiro, esse é do marketing, é dos nossos aqui, gosto de falar. E acabou que acho que ele deve ter na cabeça dele, falando, esse cara aí, contador de história, não quero. Né? E é uma coisa que sempre funcionava ali para gerar conexão, então me ligou um alerta também. Ali, não saí feliz da reunião, foi ruim, eu falei, putz, perdi um cliente que eu estava animado, ansioso, acho que por isso também eu fui muito falante. E aí eu depois reconquistei. Mas eu acho que teve um aprendizado aqui. Em primeiro lugar, nunca julgue pela capa, né? A gente às vezes vê um cliente falar, ih, esse daqui é aquele tipo lá, esse daqui é aquele tipo lá. Será que é? Né? E a segunda Sim. coisa, escuta, né? Acho que eu errei ali também de estar muito ansioso. E eu comecei a falar da minha empresa e eu aprendi a vender o meu trabalho há pouco tempo, quando eu virei autônomo, não tem 5 anos. E eu estava no começo ali ainda. E eu aprendi que não adianta eu sair vendendo. Eu tenho que escutar o que a empresa quer antes. Então, quando eu sento, a empresa fala, você apresenta um pouco, eu falo, posso pedir ao contrário? Conta por que você me procurou. Ah, Porque aí legal. que a pessoa já fala o que ela... Ah, não, eu te procurei, cara, porque eu tenho atraso das minhas obras. Cara, então eu vou direcionar meu pitch para falar o histórico de atraso de obra que eu já vivi e tudo mais. Porque senão, você está vendendo banana, a pessoa está querendo comprar pizza. Você tem pizza no seu portfólio, mas... É. Então, acho que esse foi um erro. E eu conquistei esse cliente depois, né? Duras penas até hoje. Mas foi um erro, quase me causou perder uma construtora que era a que eu mais queria atender, mas Uhum. me trouxe um aprendizado também enorme. Isso eu acho que é muito até do que você falou aí com a Taula, né? De cada condomínio, cada pessoa, né? Mas cada condomínio também tem a sua personalidade, né? Tem o seu perfil ali. Eu até numa palestra nova que eu até apresentei no Konami na semana passada, em Recife, tem uma pergunta que a gente colocou na nossa pesquisa e eu mostro na palestra, que é uma forma de você mapear, eu chamei como mapear a alma do condomínio, né? Que aí você pergunta para os moradores como você enxerga o seu condomínio hoje se ele tivesse uma personalidade, né, e se ele tivesse um tema, né? E aí a gente dá alguns exemplos de personalidades e tema de como ele enxerga hoje. E como você gostaria que ele fosse no futuro? Aí te dá uma lista de personalidades e temas ali, né? E Que legal. o resultado foi muito legal. E acho que assim, um síndico de posse de um resultado desse, de um condomínio, se ele rodar uma pesquisa assim, ele consegue entender a personalidade, a alma, o perfil do condomínio e dos moradores e o Legal. alinhamento de expectativas deles também, né, com o seu trabalho. Então acho que tem muito a ver esse lance de você entender com quem você está falando, né? Oi, Júlio. Já dizia a Coca-Cola, né? Quando você ouve os seus clientes, coisas incríveis acontecem. Eu sempre falo, quando a gente é chamado para apresentar uma proposta em condomínio, eu sempre gosto de visitar, eu sempre gosto de entender se de fato nós somos aquilo que eles precisam para aquele momento, porque isso é facilitar o seu próprio trabalho, né? É entender, poxa, que legal, eles estão vivendo um momento, eu tenho muita experiência com isso, eu vou trazer solução. E eu acho que é isso que conecta, né, Bruno? Mais do que
Felipe e o Bruno vão concordar aqui comigo. Mais do que um baita portfólio, Felipe é sensacional, conheço ele, manja muito de manutenção. Mas essa conexão, né, Felipe? Quando você chega já contando de um problema, quando chega já mostrando que tem a solução, é metade do caminho andado. Mais do que vender, é você ser uma solução para o cliente. E a gente não vai ser solução para todo mundo, né? Então, Sim. belo aprendizado, hein, Bruno? É isso, Boa, a muito gente bom. aprende. Pelo menos não perdi o cliente, isso foi a parte boa. Foi um erro que não custou tão caro. Não custou tão caro, Vamos passar agora para o próximo erro. Eu quero passar para você, Felipe, e depois a gente vai para a Taula e o Bruno, a gente fecha com o Bruno, tá? Conta aí o que aconteceu na sauna de um dos condomínios que é seu cliente ali, e acho que saiu caro esse daí também, hein? Conta aí. Muito caro, porque assim, tem muito síndico que acredita que só ter o AVCB é o suficiente. Então, quando eu faço inspeção predial, muitos síndicos falam isso. Mas será que eu preciso fazer isso aqui? Porque eu já tenho o AVCB. E se esquecem de que o AVCB vale por 3 ou 5 anos. Mas a mangueira, ela precisa passar por validação anualmente. O extintor também. A cada 5 anos tem que fazer o teste do casco do extintor. Central de alarme, você precisa fazer manutenção mensal. Uma vez por ano você tem que fazer o teste. Então, esse prédio eu fui contratado porque pegou fogo, cara. O condomínio pegou fogo no andar inteiro, porque uma sauna, um morador chegou lá, e aí é uma sucessão de erros. Eu sempre digo isso, que para uma tragédia acontecer, precisa muita coisa estar junto, é o efeito máquina caça-níquel. Precisa juntar muitos fatores até aquela fatalidade acontecer, e foi exatamente esse caso. Vou contar resumidamente. Um morador chegou na sauna seca, ligou e não usou. Foi embora. Essa sauna ficou ligada por 48 horas. Aí não teve uma ronda, né? O zelador, ninguém passou para poder fazer a ronda. Então a sauna ficou aquecendo. O disjuntor não desarmou, ela esquentou, não tinha um sensor térmico, pegou fogo na madeira e aí, de fato, começou a incendiar a sauna. E aí as pessoas, eu via na câmera, as pessoas passavam em frente à sauna pegando fogo e não sabiam o que fazer. Faltava o quê? Treinamento. Brigadista. É fácil, né, Taola? Chamar os moradores para poder participar da brigada de incêndio. Não tinha, as pessoas não estavam treinadas. E aí, o andar, para poder piorar, não tinha extintor. Então, você vê na câmera as pessoas subindo, descendo, procurando extintor, até que voltam com um extintor. Quando aperta, não tinha nada dentro do extintor. E aí o fogo foi só ganhando proporção. Quando eles encontram a mangueira, que estava no terceiro subsolo, o fogo já tinha tomado grandes proporções e só o bombeiro conseguiu extinguir. Então, de novo, eu abri falando isso e termino com essa fala. Só ter o AVCB não é o suficiente. Eu sei que os síndicos têm um grande trabalho. E o maior de todos eles é a parte de conscientização dos moradores. Por quê? Se tivesse o trabalho de brigadista lá no condomínio, se tivesse uma ronda efetiva, se tivesse um manutencista atento verificando a validade dos extintores, a localização, o fogo teria sido extinto logo no começo ou nem teria começado. Se tivesse uma ronda lá vistoriando, putz, a sauna tá ligada, deixa eu desligar, não tem ninguém aqui dentro, então o fogo nem teria começado. E aí, moral da história, o condomínio queria recorrer, queria que a construtora pagasse, mas não tinha como. Era impossível levar isso para a construtora. Eles me contrataram para poder levar a solução e eu simplesmente tive que falar a verdade. Falar, condomínio, não tem o que fazer. Vocês estão errados do começo até o final. Então, assuma aí, chama a seguradora, conversa com eles, porque não vai ter o que fazer. E aprendam com o erro e nunca mais errem assim. Exato. E você fala isso no seu curso, inclusive, no SíndicoNet, né, Felipe? Essa importância de você criar uma rotina ali também de monitoramento, a questão das inspeções, enfim. Até aproveitando, fazendo merchan aqui de novo, né, da Black Friday do SíndicoNet, a gente está aqui com 35% de desconto em todos os cursos do SíndicoNet. No primeiro curso, no segundo curso você ganha 15% e ainda ganha o curso do Márcio Raskorski de habilidades extraordinárias também. Momento merchan aqui para vocês, mas é um descontaço, é um desconto muito bom para vocês aproveitarem. E aí acho que esse do Felipe é muito legal, porque é muito interessante quando você compra ele para o gerente predial ou para o zelador também. Tem o de manutenção, que é manutenção mesmo, e tem o da gestão da manutenção. Esse da manutenção é muito legal para os zeladores também, ou gerentes prediais, né? É isso aí, que eu vou lá no campo e mostro, né? Você vai efetivamente lá no campo, eu mostro como é que faz.
A gente filmou lá em campo mesmo, é bem legal mesmo, assim, né? Mas eu Taula, acho que, queria Júlio, passar para você. só para Diga, colocar um Bruno. complemento aí, cara, eu acho que. E aí mostrando um pouco do que eu vivia como incorporadora, né? Às vezes chegavam demandas assim de condomínios falando, não, a culpa é de vocês, e a gente ia lá investigar. E sempre nascia de uma coisa simples, cara. Um erro de alguém ali, e é aquela coisa de, acho que talvez tem sindicaturas, não vou nem chamar de sindicaturas, né? Porque acho que as sindicaturas que estão mais estruturadas, mas às vezes síndicos orgânicos, com pouca experiência, que falam, ah, não, nunca vai acontecer isso, né? Acho que é É, aquela coisa da estatística, não, isso é raro acontecer, e não vai acontecer no meu condomínio, mas é isso, uma sauna pode causar um incêndio surreal, e é um equipamento que às vezes nem usam tanto no condomínio, às vezes não dão tanta atenção, mas eu percebia muito isso nas demandas que chegavam na incorporadora, né, que fiquei 12 anos nesse mercado, que é de pequenos erros do condomínio, descuidos, vamos chamar assim, porque o condomínio tem um monte de coisa para cuidar, e que se tornavam aí um acidente gigantesco, né? exato. Bom, vamos passar então para o próximo aqui, que eu tinha comentado antes da gente trazer aqui um assunto, um erro, né, relacionado a algo bem quente, assim, bem que esteja bem em alta assim nos condomínios e tem gerado aí uma demanda crescente para os síndicos, né, que é justamente a implantação de carregadores para veículos elétricos nos condomínios, tá? Então, Taula, qual que é o erro que você buscou ali para contar, para compartilhar com a gente relacionado a esse tema? E antes, queria só dizer aqui que o Flávio Piero Bon está dando parabéns aí para todos nós pela abordagem desse tema aqui tão importante. Falou que está muito legal. Ah, Vamos que lá. bom. Tô vendo um monte de gente querida aqui na É, né? nossa live, então Muito. um oi. E ó, eu também estou no curso aí do Síndico Net, fui coordenadora junto com vocês, né, do curso de para síndicos profissionais. E lá, viu, Bruno? Olha só, eu falei sobre a Assembleia de Captação de Cliente. Acho que você ia gostar dessa. Olha aí, Muito essa daí eu tenho um bacana. treinamento disso, precisamos falar mais Como disso. fazer essa análise e encantar o seu cliente. Tem assembleias prévias, foi muito legal. Todo mundo que Legal. me encontra, Júlio, fala, Uhum. ah, eu fiz sua aula lá no Síndico Net sobre assembleias e eu aprendi muito. Porque fala Exato. bastante E você sobre tem comunicação assertiva. você tem um módulo específico para isso, né? Para assembleia de captação, de E a Saúl é eleição. Captação e boa porque retenção. eu já vi ela ao vivo. Eu sou um cara que analisa muito oratória, comunicação, enfim, trabalho com isso, já vi ela ao vivo. Já ganhou numa assembleia que eu estava participando também, então eu sei que está falando com propriedade, né, Taula? Isso Então faz lá o curso, porque também vou fazer esse merchan, hein? Vale a Pô, pena. aí, Ó, boa. o que eu vou falar tem tudo a ver com o que o Felipe falou, tá super conectado. Antigamente, a gente se apurava, né? O grande problema do síndico era o AVCB, a falta dele. As pessoas não tinham consciência dessa importância. E a gente assumiu um condomínio altíssimo padrão, um condomínio antigo, condomínio mais de 20 anos, e 6 vagas de garagem, Felipe, vai pensando. 6 vagas de garagem. O que aconteceu? Delícia. Todo mundo começou a comprar carro elétrico. Não era uma gestão profissional, eles tinham pouco conhecimento das regras condominiais, das atualizações, e eles foram instalando, né? Foram instalando ali na tomadinha e usando o carregador. Quando nós entramos, a primeira coisa que a gente faz é olhar se tudo aquilo que é obrigatório, se toda a parte de documentação tá ok, tá em dia, até porque tem uma segurança jurídica nossa, né? O dia que a gente levanta ali a mãozinha e ganha na Assembleia, a gente ganha junto todas as responsabilidades civis, criminais e etc. Então, nós fomos pedir a documentação do condomínio e vimos que não tinha AVCB. Bom, começamos a trabalhar para todo o projeto do AVCB, certo de que, bom, da parte de instalação da elétrica para os carros deve ter, porque é muito novo, é muito recente o assunto, né? Não tinha. Na primeira vistoria da empresa que nós contratamos para fazer a prévia, já nos apontou o problema dos carros elétricos, e aí nós tivemos que mandar um comunicado, proibir o uso durante um tempo. Contratamos um engenheiro, chamamos uma assembleia, né, extraordinária, apresentamos a situação com a qual nós herdamos o condomínio, né, que é uma situação de risco para nós.
o porquê é que nós estávamos tomando essa medida tão drástica de proibir o uso até que ficasse regularizado. Não é político, não é uma decisão política, mas é uma decisão necessária. Então, nós chamamos a Assembleia, é um condomínio que super entendeu, nós contratamos o engenheiro fez todo o levantamento ali de capacidade elétrica, os relatórios técnicos, e como eles tinham um sistema central de ar-condicionado, que eles não utilizavam mais, eles conseguiram aproveitar esse sistema, fazer as adequações e instalar com segurança os carregadores. Mas imagina o risco que eles estavam correndo sem ter essa regularização. Então, assim, nós assumimos um condomínio, não foi o nosso erro, mas logo que chegamos, fomos começar o AVCB, cadê o projeto? Falha grave, né? Então, a minha dica aqui é que, ainda que não seja político, uma decisão que você tenha que tomar, quando a gente está falando de segurança, ela é obrigatória, né? E a gente fez, não foi muito legal, mas depois entenderam e aplaudiram, porque agora nós estamos com a VCB renovada. Fazer isso logo. Esse foi seu cartão de visita, né? Você entrou já fazendo essa mudança. Pois é. Dando essa chacoalhada. E eles deram sorte, né, Taula? Deram sorte porque tinha a carga elétrica disponível da CAG que foi desativada. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Não tem carga elétrica. O prédio, quando ele é feito, e aí o Bruno trabalhou em incorporadora, os projetos são feitos na risca. Se eu vou usar 50 watts, a minha construção é feita para 50 watts, porque eu não vou fazer sobrando, porque senão eu tenho que gastar mais com cabo, mais com disjuntor, mais com transformador, então fica muito mais caro. Então, quando projeta, tem aquela carga. Poderia ter sido muito caro, porque o prédio ia ter que fazer um estudo de viabilidade, ia ter que refazer toda a entrada de energia, ia ter que fazer ponte de alimentação, então teria que criar uma estrutura elétrica nova, gigantesca. Isso é caro. Isso é muito caro para poder fazer. E ainda bem que não deu nenhum acidente, né? Que não pegou fogo. Eles ainda bem, tiveram deram que fazer sorte. adequações de proteção, né? Contra surto, todo o aterramento ali precisou atualizar. Então, eles tiveram que fazer algumas coisas para poder colocar em uso com segurança. Mas é o que você falou, eles deram sorte, porque eles tinham uma sobra de carga grande por conta daquilo que eles deixaram de usar. Agora, eu vou falar, a gente precisou escrever um item todo de regulamento interno novo, isso às vezes o síndico pulam, e precisou, porque os novos moradores e o pessoal que entrasse tinha que conhecer como era aquela regra. A gente precisou incluir sobre as instalações e como iria funcionar as aprovações dali em diante, porque não tinha sobra para 6 vagas, então não dá para ser os 6 carros elétricos. Então, assim, foi algo trabalhoso, tá? Mas, no final das contas, os condôminos aplaudiram porque viram que a gente estava pensando na segurança. E sabe qual foi o bom resultado disso, gente? O condomínio era super antigo. Eles aprovaram, por confiar no trabalho que a gente fez, para fazer o retrofit de todas as áreas do condomínio. O condomínio está a coisa mais linda. Depois que a gente entrou, valorizou mais com segurança. Então, a política de dizer o que tem que ser feito nem sempre é fácil, mas ela é boa. É um risco, né? É um risco. Pode criar inimizade também. Olha, quanta gente legal aqui. O Robson Amushi participando. O nosso grande amigo Odilei Rocha, que fez um evento, o Porter Summit. Eu estava agora, fiz uma palestra lá também. Parabéns, Odilei. Incrível, assim, o que vocês têm feito aí no mercado está muito legal mesmo. O que mais? A Catarina, nossa editora-chefe aqui, contando, olha, meu condomínio está em vias de fazer reforma elétrica para viabilizar a instalação de ar-condicionado nas unidades. Mas mesmo sem permitir ar-condicionado, atualmente flagramos vários moradores burlando. Né? Ou seja, você ainda tem que lidar com essa situação do jeitinho brasileiro ali das pessoas. Né? As pessoas não têm, né, o senso do coletivo, né? Elas falam, só eu vou fazer aqui, não vai dar problema nenhum, né? Eu entendo que não pode todo mundo fazer, mas só eu vou fazer aqui. Ela falou que aqui eram aqueles ar-condicionados portáteis, sabe? Que não dá para ver externamente, né? Então... E a galera pensa que esse aí não consome. Fala, não, mas um eletrodoméstico, eu comprei ali na Casas Bahia e trouxe eu mesmo, nem precisei instalar. É um erro comum o cara pensar isso, meu. Sim, imagino. Ô, Júlio, é um caminho muito parecido com
o dos carros elétricos. Tem que fazer levantamento de carga, é uma dor de cabeça para o síndico, não é político. As pessoas ficam loucas com a gente quando a gente fala não pode instalar, quando a gente faz vistoria, mas assim, gente, isso é muito sério. Porque você gera uma sobrecarga. Eu já tive incêndio num condomínio que gerou, eles trocaram o disjuntor, aumentaram a capacidade e tostou a fiação do condomínio. Então, assim, é muito grave. Tem que fazer o que é certo. Eu acho que isso é um complemento aí, entrega muito condomínio Minha Casa Minha Vida, né? Um padrão mais econômico. E tirando algumas regiões do Brasil que tem que ter, sei lá, Salvador, acho que no Ceará também tem, a maioria entrega sem a possibilidade de instalar ar-condicionado. Só que eu sempre falo para as construtoras, eu falo, tudo bem que vocês entregaram sem, é uma questão técnica, né? Acho que o Felipe comentou, vai no mínimo possível, mas você não pode ignorar o fato de que as pessoas vão querer ar-condicionado. Então, você instruir os proprietários, a sindicatura, administrador e todo mundo de que, olha, não está preparado para, mas se vocês quiserem mexer nisso, vocês têm que fazer toda a viabilidade técnica. Porque é aquilo, eu fiz sem e agora deixo para eles, né? E pode causar o baita do problemão. Exatamente. Olha, E essa é a da vez, todo mundo quer colocar ar. Hoje em dia todo mundo quer, um negócio muito mais acessível, né? É mais acessível, E não é um olha caminho aqui, fácil, né? Tem que fazer até projeto, muitas vezes, na Enel e aqui em São Paulo é Enel, né? E não é muitos fácil. projetos, não só elétrico, porque vamos pegar aqui o que o Bruno falou, esses empreendimentos padrão Minha Casa Minha Vida, a grande maioria é construído com parede estrutural, então você não pode furar, até mesmo para você fazer a parte física, para poder passar a rede frigorígena da condensadora que fica fora para evaporador que fica dentro, você tem que fazer um furo. Então tem a parte elétrica, tem a parte mecânica, que tem que calcular a capacidade da máquina de ar-condicionado baseado na capacidade elétrica, e a parte civil. Então é um estudo grande. Não é tão somente colocar o ar. Tem que contratar uma empresa de engenharia para poder fazer toda essa viabilidade. É possível? Ver se Tudo o que é possível. a Enel entrega é possível, né? Você vai ter que fazer um novo projeto de demanda. Então, não é fácil, não. É complexo. Olha, aqui, olha, a Ana Rita Porto, ela falou o seguinte: Júlio, estou só esperando o conteúdo de NPS que você falou no Porter Summit. Tá? Vou até aproveitar, então, aqui para deixar um recado e te responder, Ana. Esse conteúdo a gente vai disponibilizar no Síndico Net, mas não vai ser um conteúdo só daquilo que eu falei no Porter Summit. É um conteúdo de toda a pesquisa ali que a gente fez, os principais resultados, highlights desse estudo que a gente costuma fazer quase todo ano. A gente vai disponibilizar na virada desse mês, no final desse mês, no início aí de dezembro, tá bom? Recado está dado aqui para Ana Rita, mas legal que você estava lá, Ana. Eu quero passar agora para o Bruno, para a gente fechar com o Bruno, com o último erro, então. Cada um apresentou ali dois erros que custaram caro, né? Os aprendizados. E eu acho esse seu último muito legal, Bruno, que é justamente focado aí nessa questão de assembleia, né? E votações, né, na assembleia. Conta aí, acho que é um belo de um aprendizado aí para muitos síndicos. Eu trouxe, Júlio, diferente dos meus colegas, eu trouxe erros meus, aquela famosa cagada que você faz, que você nunca esquece, né? E que nesse caso nem sei. Não sei, não vou nem. É um erro, mas talvez foi uma falta de pensar com antecedência, de preparar, como a Taola falou aqui no outro caso. Falando da ciência da votação, né, da matemática da Assembleia. Vamos lá, as incorporadoras geralmente indicam sindicaturas profissionais, né, um movimento muito recente foi levar mais do que uma empresa, a gente fazer as concorrências aí, que a Taola até comentou do pitch de vendas, e às vezes tem moradores que se candidatam. Tem incorporadora que, por conta da prerrogativa da convenção, não abre para isso, tem algumas que abrem, e aí eu faço todo o discurso, explico o papel da sindicatura profissional para mostrar o valor que tem aquilo. E aí, numa assembleia, faz um tempo já, a gente tinha 3 sindicaturas boas, profissionais, se apresentaram, e o morador falou, não, eu quero também me candidatar. E ele foi bem, morador orgânico, não tinha tanta experiência, mas ele também foi bem. Foram 4 boas apresentações. Colocamos para votação. Aí vem a matemática. O que a gente fez? Colocou em uma enquete única, assembleia online, a gente colocou os 4 em uma única enquete. Vote em quem você mais gostou. O que aconteceu? Ganhou o morador. Só que o morador ganhou com 30 e pouquinhos %. E os 3 profissionais somados
davam quase 70, 60 e alguma coisa. E aí, o que começou no chat? Né? Primeiro que a gente falou, poxa, né? Deu tudo, todo mundo deu mais de 20% ali, e a gente, obviamente, a incorporadora tinha mais intenção que fosse o profissional, porque já tem experiência, já entra jogando bem o jogo ali. Só que a maioria dos clientes começou no chat. Não, a gente quer um profissional, a gente quer um profissional. E começaram. Eu falei com a incorporadora, eu falei, gente, será que a gente não refaz? Eles falaram, não, a gente tem que fazer isso muito rápido no paralelo, eu tenho que tomar uma decisão rápida. E a gente tinha feito o ato, né? Não tinha por que voltar atrás. Eu mesmo falei, gente, é isso. Os clientes reclamaram bastante. E qual foi o aprendizado aqui, né? E aí, numa outra assembleia, a gente já fez diferente. A gente tem que entender a conta. Que a partir do momento que você dilui voto, você acaba não colocando a vontade dos clientes. Então, o que eu faço hoje? Eu faço uma primeira votação. Você quer um síndico profissional ou uma empresa de sindicatura profissional? Ou você quer um síndico morador, orgânico? E aí eles votam primeiro nisso, tem pessoalidade. Eles estão votando no formato. E aí, nesse caso, a maioria queria profissional. Então, a gente depois faz uma segunda votação entre os profissionais. Nesse caso, como só tinha um morador, caso preferissem morador, ia ser ele direto. Mas aí vem um segundo erro, um segundo aprendizado. Aprendi com isso numa outra assembleia, falei o quê? Vamos fazer essa enquete. Fui lá e coloquei essa enquete quando? Quando a gente apresentou os 3 profissionais e o morador se manifestou. Eu coloquei antes dele falar. E aí pareceu o quê? Que eu silenciei esse cara. Então, também não ficou... Lá no dia, assim, os clientes não levaram tão mal. Acho que eu fiquei com esse incômodo, mas foi o erro em cima do erro. Então, agora eu aprendi. Então, a enquete antes, mas eu deixo todo mundo falar, todo mundo se apresentar, e aí depois eu faço as enquetes separadas, pelo formato que eles preferem. E só para completar, isso vale para outras coisas. Previsão orçamentária. Também já aconteceu da gente levar 3 previsões com estruturas de equipe diferentes. Aí a primeira não tinha aquele posto extra, 24 horas. A segunda tinha, a terceira tinha. O que aconteceu? O pessoal foi na mais barata, só que a soma das outras 2, que tinham um posto extra, era maior do que a primeira. Então, a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar no formato da votação antes dela acontecer, para garantir que a democracia vai acontecer ali de fato. Na matemática da votação, né, Bruno? Que às vezes tem que quebrar a votação em 2, né? Acho que isso é importante. As votações têm que ser analisadas cientificamente. Eu já tive um problema desse, gravíssimo. Na época da pandemia, a gente fazia muito aquela pesquisa, né? Abre, não abre, qual área que a gente vai fazer e tal. E eu me lembro que, tipo assim, 2 respostas eram sim e uma era não. Se você somasse as diluiu, duas que dava sim, diluiu. Nossa, eu aprendi para nunca mais errar aí também. E muita gente erra nisso e os moradores não percebem ou dá uma justificativa do tipo, não, a que teve mais votação, 30% foi tal. Não, as outras somadas dava mais do que aquele que ganhou. Então, depois para corrigir, né? E depois para corrigir então, é muito ruim. A forma da enquete, né? Que hoje o online facilita, né, Tauan? Pensar cientificamente. Para a gente fechar, eu queria que cada um desse 3 dicas rápidas, assim, papum, para a gente realmente fechar aqui o nosso papo. Eu acho que foi excelente. A gente conseguiu passar por 2 erros de cada um. E acho que a dinâmica funcionou muito bem, assim. E não podia ser diferente com 3 craques aí, como vocês. Antes da gente, então, ir para as dicas, só dizer mais uma vez da Black Friday do Síndico Net em relação à nossa plataforma de cursos. 35% de desconto em todos os cursos, 15% no segundo curso, sendo que você leva o curso de habilidades extraordinárias ou habilidades excepcionais, esqueci agora o termo, do Márcio Raskorski, que é um clássico aqui da nossa plataforma de cursos, que você leva ali no seu combo, se você montar e aproveitar essa nossa promoção, tá bom? Então, vamos lá, começar com a Taula. Taula, 3 dicas rápidas aí agora de acertos, de coisas legais que você queira compartilhar aí. Então, primeiro, comunicação é tudo, eu sempre vou falar isso, não me canso. Transparência constrói confiança. Então, comunicar acertos, erros, que nem a gente fez aqui, contar que erramos, né? Isso
Sim. só faz você parecer mais humano e as pessoas acreditarem que você vai contar quando alguma coisa deu errado. Depois, uma boa gestão financeira, né? Não tem como confiar em quem é legal, é bacana, mas põe os pés pelas mãos e não apresenta segurança financeira quando cuida do condomínio. E por último, saber que você não sabe tudo, você não é um super-herói, então divida, né? Contrate pessoas, delegue a função para quem entende, contrate bons profissionais, se cerque de pessoas que vão manter você e o condomínio que você foi eleito para cuidar de forma segura. Essa é a minha dica. Estou com um comunicador e com uma pessoa de manutenção, então estou bem cercada aqui nessa live hoje. Obrigada, Júlio. Eu amei participar. Boa, legal, Taula. Você, Felipe. Vamos lá. Primeira coisa, não contratem pelo preço. Eu sei que somos bons brasileiros, eu acho até que em outros países a gente sempre vai querer economizar, mas na parte técnica, falando de manutenção, você precisa primeiro ver o escopo e entender a robustez da empresa. E depois, por último, o preço. Então, primeira coisa, não contrate pelo preço. Segundo, faça a manutenção preventiva, tenha um plano de manutenção e tenha um registro de tudo isso. Prédios novos só tem garantia aqueles que fazem manutenção preventiva. Prédios antigos só tem segurança aqueles que fazem manutenção preventiva. Então, para que você tenha um prédio seguro, confortável, manutenção preventiva. E o terceiro, mas não menos importante, tem uma empresa de engenharia para poder te assessorar. Por quê? Você, como a Taula disse, não precisa saber de tudo. Você precisa ter um advogado para poder cuidar da parte jurídica, você precisa ter um administrador para poder cuidar da parte financeira e precisa de um engenheiro para poder cuidar da parte técnica. Então, essa empresa ou esse profissional vai cuidar da área privativa para poder verificar as obras, vai cuidar da área comum para poder fazer recebimento, não deixar você perder a garantia. Então, eu resumo nesses 3 pontos. Preço não é tudo, não contrate qualquer um e tenha uma empresa de engenharia do seu lado. Júlio, obrigado. Obrigado, Taula. Obrigado, Bruno. Bora para cima. Boa, Felipe. Bruno, vamos fechar com você. Bora, eu acho que a primeira, um pouquinho do que a gente falou hoje, eu sempre falo uma frase, a assembleia não se ganha antes, não se ganha no dia, né? Se ganha antes. Eu acho que não adianta você ter um orador bom, alguém que performa muito bem numa assembleia, se você não estudar bem o conteúdo que você vai levar, fazer uma enquete prévia, ouvir os proprietários, levar o que de fato eles querem, se interessam. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que lembrar que comunicação não é o que você fala, é o que o outro escuta, não é o que você demonstra, é o que o outro percebe. Então, a gente tem que adaptar a nossa comunicação a quem está nos ouvindo, a nossa audiência, a quem está ali junto com a gente, porque nunca vai ser igual e, às vezes, a pessoa vai entender de um jeito diferente e está tudo bem, né? A gente tem que tentar fazer a comunicação de uma forma melhor. E acho que, como última frase que eu falo bastante, que é do Yuri Levine, lá, cofundador do Wave, que é apaixone-se pelo problema e não pela solução. A gente é cheio de levar solução. Nossa, eu vou levar isso, eles vão adorar. E aí você chega num condomínio novo, ou qualquer situação, você fala, nossa, vou levar, você está cheio de solução, mas ela não resolve o problema. Então, antes de você falar, nossa, vou levar isso, vou levar por quê? Eu estou resolvendo um problema, é isso que os condôminos querem, porque às vezes você tem um condomínio que só quer que você resolva a questão financeira, e você está inventando um monte de festa, um monte de coisa. Então, acho que entender o condômino vai te ajudar a se comunicar melhor e resolver melhor o problema deles. Boa, excelente, excelente. Só dica boa, só erros bons aqui também, para a gente aprender. E queria agradecer, então, Taula, Felipe, Bruno, todos que assistiram aqui a gente. Eu vi que a Tárcia estava aqui também, estou vendo aqui a Gi, Kalinder, a Aninha, o Daniel Rodrigues, o Roberto da Tecmetria, que é um amigão nosso também, Michel Mamed. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Eu acho que a gente cumpriu aqui com o nosso papel, né? Que o combinado era justamente trazer, compartilhar erros que a gente pudesse aprender com esses erros. E muito legal a postura de vocês e a humildade para contar esses erros aí. E a gente, né? Todo mundo, elevar a gestão para todo mundo, que todo mundo acaba ganhando, principalmente os moradores no final das contas, né? Então, é isso. Obrigado, pessoal. Valeu. E a gente se encontra na próxima live do Síndico Net, nos nossos boletins. E a gente não esqueça que a gente tem ali a nossa promoção da Black Friday nos nossos cursos, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, Júlio. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Obrigada. Tchau, Taula. Tchau, Felipe. Tchau. Abraço.